Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da MedWesb e falaremos hoje sobre a copaíba e suas propriedades medicinais. Para começar, aqui temos a imagem de uma árvore da copaíba. É dela que a gente extrai o óleo, ao qual a gente vai utilizar suas propriedades medicinais, que falaremos um pouco mais a seguir. A Copaifera Langsdorff, que é o nome científico da espécie mais encontrada aqui no Brasil, também pode ser chamada de copaíba, copaibeira ou pau d'óleo. Afinal de contas, é o seu óleo que é extraído e utilizado para suas propriedades medicinais. Ela pertence à família das fabáceas e é presente em muitos estados do país e muito utilizado na Amazônia por suas propriedades medicinais. Bom, a forma mais fácil de acesso ao óleo é comprando em lojas de produtos fitoterápicos e produtos naturais, porque não é tão comum, você fazer a própria extração desse óleo. Bom, as propriedades medicinais são inúmeras. Eu trouxe aqui algumas que acredita-se ter na medicina popular, obviamente, e falarei um pouco sobre o que a gente tem de estudos científicos, o que a literatura científica nos traz a respeito dessas propriedades. A medicina popular acredita-se que, dentre várias outras, o óleo da copaíba ela possui propriedades antimicrobianas, anti-inflamatória, antineoplásica, antimonial, contra leishmaniose, na verdade, propriedades para proteção da pele, a leishmaniose dentre elas, e propriedades cicatrizantes também ali relacionadas com a pele. O seu óleo também é utilizado muito na indústria do cosmético, na odontologia é utilizado também na prevenção e combate de doenças periodontais e também na utilização de cimentos endodônticos. E o que temos de evidência científica sobre as propriedades medicinais do óleo de copaíba? O efeito antimicrobiano que eu busquei na literatura, existe evidência que o óleo de copaíba de fato possui propriedades antibacterianas. Tem um estudo que foi extraído a copaíba, foi colocado o óleo de copaíba em diferentes concentrações, 100% do óleo, 50% do óleo, 12,5% em placas de Petri diferentes que haviam bactérias diferentes. E foi comparado essa placa de Petri com o controle que foi utilizado a clorexidina, que é um importante antimicrobiano que a gente sabe dos seus efeitos. E a copaíba em concentrações de 12,5%, 6,5%, a copaíba demonstrou ter propriedades inclusive semelhantes contra alguns micróbios comparados à clorexidina. Importante frisar que a copaíba em 100% de concentração não havia inclusive nenhuma propriedade antimicrobiana. Foi encontrado apenas propriedades antimicrobianas em concentrações menores, mas foi encontrado sim contra bactérias de grupos diferentes, ok? A clorexidina obviamente teve um efeito sobre todas as bactérias, porém o óleo de copaíba foi só apenas para algumas cepas de bactérias. A ação antimonial contra a leishmaniose tem um estudo bastante interessante que foi retirado alguns compostos do óleo de copaíba, extraído compostos específicos. Esses compostos foram utilizados contra formas amastigotas e promastigotas do protozoário, da leishmania. E teve ação morfológica importante contra esses protozoários, com perda citoplasmática, redução, importante. Só que, obviamente, carece de mais estudos. Se esses estudos continuarem assim promissores, pode-se até conseguir um novo tratamento contra a leishmania. Afinal de contas, é uma doença bastante negligenciada e que a gente sabe não tem muitas pesquisas nesse sentido, afinal de contas, não é muito rentável. Importante frisar que é fundamental que a nossa mata, a gente preserve, afinal de contas, nela, através do método científico, do investimento em ciências, a gente pode encontrar propriedades farmacológicas e cosméticas diversas. Então é importantíssimo preservar o nosso meio ambiente. Outro estudo importante, falando assim um pouco sobre as propriedades da copaíba, foi para analisar tanto o seu caráter anti-inflamatório e anticicatrizante. Como é que aconteceu? Tem vários estudos, obviamente, mas eu trouxe dois utilizados com ratos que foi observado os seguintes efeitos. Que o óleo de copaíba, obviamente, possui propriedades na aceleração da contração da ferida, ou seja, no seu fechamento, comparado com o grupo controle, e só que com atividade pró-inflamatória importante. Como é que funciona isso? O primeiro estudo foi uma comparação do processo de cicatrização do óleo de copaíba com mel, produto comercial para cicatrização, e um grupo controle que foi tratado apenas com solução salina. Foi percebido que o grupo controle teve uma demora na contração
contração da ferida. Também, né, na sua cicatrização, após 21 dias, histologicamente ainda encontrava alguma inflamação importante do ponto de vista histológico. No óleo de copaíba, a retração da ferida ela foi bem significativa comparado à da solução salina, porém, histologicamente, ele estava com uma atividade pró-inflamatória ainda muito importante. No grupo, obviamente, que foi utilizado esse composto comercial, a cicatrização ela foi feita de uma forma mais otimizada. A contração da ferida comparado ao óleo de copaíba foi menos importante, mas foi mais importante do que com o grupo com solução salina, porém, não foi encontrar uma ação pró-inflamatória tão importante. O segundo estudo, ele foi verificado com um corpo estranho. Então, como é que funcionou? Você tinha alguns ratinhos que tinham um corpo estranho e a sua ferida, e foi utilizado uma concentração de óleo de copaíba, outra uma diluição do óleo de copaíba, outra apenas uma solução salina, e no outro um óleo estéreo para verificar essa cicatrização. E foi percebido que com o corpo estranho, nos dois grupos em que você tinha a copaíba, o processo inflamatório ele foi bastante intenso. Então, histologicamente, tinha uma fibrose mais importante, estava mais inflamada aquela região. Então, sobre as suas propriedades anti-inflamatórias, digamos assim, o óleo de copaíba não é tão importante, ele é bem pró-inflamatório. Então, assim, como tem uma relação muito importante, a sua cicatrização, ela é um pouco mais, digamos que acelerada, porém, ela ultrapassa a normalidade, né, por conta do seu efeito pró-inflamatório. Você pode ali ter uma demora da sua inflamação, no caso. Bom, para terminar, contraindicações. Na literatura, não achei grandes contraindicações a respeito do óleo de copaíba. Ele pode ser utilizado em diversos chás, inclusive é utilizado, acredita-se que tenha que utilizado com chá de cajá, pode ser importante para algumas doenças, mas enfim, em outros chás também, com barba-de-mão, geralmente ele é associado o seu óleo a outros chás com propriedades medicinais, mas do ponto de vista bibliográfico científico da literatura, não achei nada muito importante. Enfim, como sempre, contraindicações é importante evitar. Se for em mulheres grávidas, a sua ingesta, obviamente em pacientes hepatopatas, apenas por critério de precaução. De um modo geral, na literatura não encontrei nada muito importante. Tá certo, pessoal? No mais, é isso. Essas foram as minhas referências. Se vocês quiserem dar uma olhada, sigam o nosso canal, ativa o sininho, dá um like se você gostou desse vídeo e nos acompanhe para os próximos vídeos. E quem sabe a gente não apresenta outros vídeos além de plantas medicinais para vocês. Show? Abraço!